Então, olha só, a estrutura do texto é a instrumentalização da pesquisa jurídica. Pesquisa jurídica ou pesquisa científica é a atividade, é a atitude, é a ação do conhecer, é a ação do conhecimento, é a busca do conhecimento real, na prática, é a atividade do conhecimento. Eu quero conhecer a verdade sobre determinado fato. Eu quero saber, por exemplo, qual é o percentual de eleitores que votam no candidato A e no candidato B. Pesquisa. Pesquisa científica, não é uma enquete. Qual a diferença de enquete para pesquisa? A enquete não utiliza um método científico, não utiliza critérios científicos. A enquete ela é lançada em um grupo qualquer, né? Por qualquer pessoa, sem qualquer critério, e é perguntado: olha, você vota em qual presidente se hoje fossem as eleições, qual presidente você votaria hoje? Ponto. É a enquete. E aí bota lá 3, 4 candidatos e o pessoal vai votando e no final temos um resultado. Qual é o nome disso? Pesquisa? O nome disso é enquete. Ponto. Enquete, né? Agora, e a diferença da enquete para a pesquisa? A pesquisa, ela é muito mais abrangente que a metodologia científica, como eu já disse, porque a pesquisa, ela engloba a metodologia. A pesquisa, ela traz os métodos, ela traz outros métodos, ela aplica os métodos. Então, em um método de pesquisa eleitoral, e tem se feito muita pesquisa atualmente no nosso país, né, com critérios muito frágeis. Não são inverossímeis, são frágeis. Não são irreais, são frágeis. Não são bons, são ruins, né? Mas existe sim um método empregado por conta da lei. A lei obriga a empregar o método. Portanto, a pesquisa eleitoral requer um método científico. Como que é esse método, pessoal? Como que é esse método? Normalmente esse método ele consiste em ter, né, a representatividade dos votantes, no caso os brasileiros, no caso os eleitores brasileiros, não são todos os brasileiros. Olha só, primeiro critério são eleitores, quem não é eleitor não entra na pesquisa, primeiro critério. Segundo critério, tem que haver representatividade. Então, como vamos ter representatividade se eu fizer a pesquisa somente no Distrito Federal, ou somente no Rio de Janeiro, ou somente em São Paulo, ou somente no Pará, ou somente no Acre, ou somente em Pernambuco, ou somente no Maranhão? Não, eu tenho que ter a representatividade. Por estado? Não, por regiões. O Brasil se divide em regiões. Ah, professor, eu pensei que o Brasil se dividia em estados. Do ponto de vista metodológico, são regiões, né? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, num relógio, né? Então são 5 regiões, né? Então eu teria que ter numa pesquisa, numa boa pesquisa, né? Primeiro, eleitores das 5 regiões. Anotem aí, pesquisa. Como fazer uma pesquisa eleitoral utilizando um método científico para que eu tenha uma pesquisa e não uma enquete, né? Eu tenho que ter a representatividade, ou seja, eleitores das 5 regiões. Quantos por cento? Aí eu faço por analogia as leis populares, aquela lei, a iniciativa popular, que requer 1% do eleitorado de cada região. Esse é o método ideal, essa é a pesquisa ideal. Então eu pego as 5 regiões do país, pego 1% do eleitorado de cada região. Região Norte, quantos eleitores eu tenho? Pego 1%. E eu vou entrevistar 1% de todos os eleitores da região Norte, da região Nordeste, da região Sudeste, da região Sul e da região Centro-Oeste. Fazendo esse giro nas 5 regiões, 1% dos eleitores de cada região, eu terei uma pesquisa eleitoral utilizando um método
científico, um critério, alguns critérios, métodos, aí sim eu vou ter um coeficiente eleitoral aproximado, né, de uma realidade que eu quero conhecer. Pesquisa jurídica, pesquisa científico é a obtenção através de uma atividade de conhecimento, é a obtenção do conhecimento daquela realidade pretendida. Eu pretendo saber qual é o candidato que venceria as eleições hoje, se a pesquisa fosse hoje. Então, utilizando esses critérios, eu tenho aí uma ideia aperfeiçoada do que seriam as eleições hoje. E a questão da margem de erros? Depende do número de pessoas entrevistadas. Quanto maior o número de pessoas entrevistadas, menor a margem de erro. Quanto menor o número de entrevistados, maior a margem de erro. Que aí o pessoal fala que varia em 2 pontos percentual. Eu acredito que é mais, né? Essas pesquisas que se publicam aí com 1.500 a 2.000 pessoas, isso é no mínimo 5 pontos de erro percentual. Não é uma pesquisa fraca, muito fraco. Como que eu vou pegar 2.000 pessoas num país como o nosso, continental, né? De inúmeras facetas e situações climáticas e locais e regionais e etc. Por conta do tamanho, do tamanho da região do nosso país. Então, a pesquisa eleitoral, né, tem que ter no mínimo 1% de cada região do país, né, das 5 regiões, e tem que ter um número. 1% já não dá esse número de 1.500, 2, como se tem feito aí nesses institutos oficiais. Então, doutores e doutoras, para fechar essa questão da pesquisa eleitoral, não é? Temos aí, não é, o emprego de um método na pesquisa eleitoral que nos daria, né, se fosse desta maneira como eu acabei de colocar, nos daria um excelente resultado, e não esses resultados que estão aí, que eu não estou dizendo que são inverídicos, não é isso, não estou dizendo que são que não é o que eles falam, mas são frágeis, fracos do ponto de vista metodológico, quase uma enquete. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? Eu vou em um colégio militar e faço uma enquete. Bolsonaro ou Lula? Vai dar Bolsonaro, colégio militar. É uma tendência. Não é uma tendência? É uma tendência. Eu vou num show de sertanejo, Bolsonaro ou Lula? Bolsonaro. Eu vou num show de MPB, Bolsonaro ou Lula? É Lula, né? Vocês perceberam, pessoal? Sem depreciar, olha que bacana. Sertanejo, MPB, é assim que funciona, né? Sem falar mal, sem falar bem, é assim que funciona. Lei Maria da Penha, o que tem? Então é isso, né? Então, dentro deste ponto de vista da enquete, a enquete tem este defeito. Ela não traz as características das 5 regiões e não me traz um número adequado para que a margem de erro seja reduzida a ponto de termos um critério real, verdadeiro, justo, né? Mas, falar em justiça nessas questões, né, a coisa está muito obscura na política, né? Já houve uma época que a coisa era diferente, mas, né, infelizmente, estamos assim. Então, isso é a pesquisa eleitoral.